Vamos lá, galerinha. Professor Wellington Júnior, professor de Física. Temos aqui uma questão para resolver com vocês agora e vamos mandar brasa aqui. XP resolve, galera. Vamos nessa. Enem 2010, segunda aplicação. Os espelhos retrovisores que deveriam auxiliar os motoristas na hora de estacionar ou mudar de pista, muitas vezes causam problemas. É que o espelho retrovisor do lado direito, em alguns modelos, distorce a imagem, dando a impressão de que o veículo está a uma distância maior do que a real. Esse tipo de espelho, chamado de convexo, ele é utilizado com o objetivo de ampliar o campo visual do motorista, já que no Brasil se adota a direção do lado esquerdo, e assim o espelho da direita fica muito distante dos olhos do condutor. Sabe-se que, em um espelho convexo, a imagem formada está mais próxima do espelho do que está do objeto, o que parece entrar em conflito com a informação apresentada na reportagem. Essa aparente contradição da reportagem, ela é explicada pelo fato de... Olha só, galera. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui geral no que acontece em relação a esse objeto quando ele se encontra de frente a um espelho esférico convexo, tá? Para quem não está ligado, para quem não está lembrado, o espelho convexo é quando a parte externa do espelho, ó, dessa figura aqui, beleza? Reflete luz. Bom, galera, veja só. Para resolver essa questão, vamos com calma aqui lembrar como uma imagem em relação a um espelho convexo é gerada a partir de um objeto, tá? Nós representamos um objeto através de uma setinha como essa aqui, ó. O que é o objeto? O objeto é qualquer corpo que pode ter sua imagem projetada, ok? Para isso, para encontrar essa imagem, eu vou colocar aqui duas chamadas propriedades dos raios de luz que incidem sobre espelhos esféricos. Bacana? A primeira propriedade, ela fala o seguinte, ó. Vamos lá, vou ficar bem certinho aqui para vocês, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, um raio de luz que vai se propagar a partir desse objeto em direção ao espelho esférico, ó, de maneira paralela a essa linha aqui que eu estou passando esse pincel, ó, que é chamado de eixo principal. O que é o eixo principal? O eixo principal corresponde a essa linha onde eu tenho esses três pontos, ó, sobre o mesmo eixo. Esse ponto V, que é chamado de vértice, esse ponto F, que é chamado de foco, e esse ponto C, que é chamado de centro de curvatura. Bacana? E aí vocês têm esse raio de luz, ó, paralelo a esse eixo principal. O que acontece com esse raio? Acontece o seguinte, ó, esse raio ele vai ser refletido, de tal maneira que o seu prolongamento, o que é prolongamento? Prolongamento é que esse raio não passa para o outro lado, ele é refletido, né? Está aqui o raio refletido. Eu pego esse raio refletido e continuo ele do outro lado do espelho, ó. Então, esse prolongamento de raio refletido, ele passa pelo foco. Tá vendo, ó? Essa é uma propriedade que eu vou usar aqui, tá? A outra propriedade que eu vou usar vai ser essa, ó. Eu tenho um raio de luz saindo do objeto, olha lá, e indo em direção ao vértice. Olha lá, indo em direção ao vértice do espelho. Bacana? O que é que esse raio vai fazer? Esse raio, ele forma com o eixo principal um ângulo, que eu vou chamar de ângulo I. Vejam, esse raio será refletido, vou colocar aqui, ó, esse raio, ele será refletido, já foi, olha lá, e eu vou formar um ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de ângulo de reflexão. Esses ângulos devem ser iguais, bacana? Vejam que esse raio refletido, ele não está se cruzando com esse raio refletido, ok? Então, quando um raio refletido não se cruza com outro, isso não gera imagem, tá certo?
Mas vejam que se eu pego esse raio aqui, ó, esse raio refletido, ó, e continuo ele do outro lado do espelho, ou seja, se eu gerar aqui outro prolongamento, olha lá, vejam que os prolongamentos se cruzam. Olha lá, os prolongamentos, eles se cruzam, estão vendo? Ó? E isso vai me gerar uma imagem. Isso vai me gerar uma imagem. Vejam, ó, quando os raios de luz se cruzam, né, os raios refletidos, eu tenho o que a gente chama de imagem real, tá? Raios refletidos se cruzam, imagem real. Quando os prolongamentos desses raios se cruzam, nós dizemos que essa imagem ela é virtual, ok? Então, essa imagem gerada aqui é virtual. Segundo, vejam que a setinha aqui representa o objeto, apontando para cima, ó, e a setinha da imagem também, né? Os dois estão do mesmo lado do eixo principal, tá? Então, nós dizemos aqui que essa imagem é direita, e de frente para um espelho, toda imagem virtual é direita, de frente para um espelho, ok? E olha o tamanho da imagem, olha o tamanho do objeto, ó. Essa imagem ela é menor que o objeto. Então, essa é a única forma, é a única imagem que esse objeto pode gerar de frente para um espelho convexo, tá? Uma imagem virtual, uma imagem direita e uma imagem menor que o objeto. Bacana? Bom, visto isso, agora nós vamos voltar aqui para o enunciado da questão, ok? A questão, aqui nesse parágrafo, ó, ele fala o seguinte: sabe-se que em um espelho convexo, a imagem formada está mais próxima do espelho que o objeto. Está aqui, ó, a imagem está mais próxima do espelho do que o objeto, tá certo? O que parece entrar em conflito com a informação apresentada na reportagem, porque na reportagem eles falam o quê? Que é utilizado com o objetivo de ampliar o campo visual do motorista. Beleza? E aqui, vejam, ó, outra coisa importante. Aqui diz também que, ó, em alguns modelos, distorce a imagem, né, o espelho retrovisor do lado direito, dando a impressão de que o veículo está a uma distância maior do que a real. Ok? Vamos falar sobre isso também. Aí aqui diz, ó, essa aparente contradição é explicada pelo fato de, vai lá, letra A velocidade do automóvel afetar a percepção do motorista. Olha só, isso acontece realmente, porque a velocidade da imagem corresponde a 2 vezes a velocidade do espelho, ok? É por isso, por exemplo, que quando uma pessoa vai fazer balizamento do carro, né, para estacionar, se recomenda que ele olhe para trás e não olhe pelo espelho, ok? Porque isso pode tirar a noção do motorista de distância, tá? Mas isso aqui só acontece quando o espelho está em movimento, no caso, quando o carro está em movimento e quando o carro está parado, ok? Então, por conta disso, não pode ser letra A resposta da questão. Beleza? Aí vem a letra B. A letra B diz, ó, o cérebro humano interpretar como distante uma imagem pequena. Vejam. Ou seja, ele está falando aqui na letra B sobre fonte extensa e fonte pontual, né? Isso, ó. Porque vejam o que acontece. Imaginem você, dentro de uma garagem, eu tenho um carro dentro dessa garagem. A garagem é feita apenas para esse carro, ok? Se eu perguntar a você, esse carro, ele ocupa um espaço considerável da garagem? Bom, se aquela garagem foi feita apenas para aquele carro, a resposta é sim, né? Adotando a garagem como referencial, o carro é uma fonte extensa. Beleza? Tranquilo? Então, nós temos essa impressão que está perto da gente, é grande, tá? Agora, imagine esse mesmo carro se movimentando bem distante de mim. Eu estou vendo esse carro se movimentando bem distante de mim. Eu vou ver esse carro como? Pequenininho. Notem. Então, nesse momento, adotando aqui eu como referencial, esse carro vai ser o quê? Uma fonte pontual ou pontiforme. Beleza?
E nós fazemos isso. Nós temos a impressão de que esse carro é pequeno pela distância que ele se conta para a gente. Nós formulamos isso. Então, quando a questão aqui diz, o cérebro humano interpretar como distante uma imagem pequena, isso está certo. Ok? É a resposta da questão. Vamos ver os outros casos aqui? O espelho convexo ser capaz de aumentar o campo visual do motorista. Isso é verdade. O espelho esférico, por causa dessa curvatura aqui, ele permite que o campo visual do motorista seja maior. Notem, mas a contradição que a questão está falando não é por conta disso, tá? Então não pode ser letra C a resposta da questão. Ok? Letra D. O motorista perceber a luz vinda do espelho com a parte lateral do olho. Isso tem a ver também com a questão do campo visual do motorista, né? Notem. Então, aqui também não vai ser letra D a resposta da questão. Tá certo? E letra E, a imagem projetada na retina do motorista, ser menor que a do objeto. Bom, a imagem projetada na retina do motorista, ela pode até ser menor, realmente, do que o objeto, tá? Estou vendo um caminhão, um objeto ser um caminhão. Essa imagem vai para a sua retina, a imagem é menor, tá? Mas não é isso que vai causar essa contradição falada aqui na questão, beleza? Então a resposta da questão é a letra B mesmo, ok? Quando a gente vê um objeto pequeno, distante da gente, ele pode ser pequeno pela distância, não pelas suas dimensões. Eu estou adotando um referencial para isso. Cuidado com isso, tá, gente? Resposta à letra B. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.